Então, dou as boas-vindas a todos que estão aí desse lado da câmara, e desse lado da televisor, ou do ecrã, ou do telemóvel. Bem-vindos a este episódio dos Pontos de Encontro. E hoje tenho o prazer de estar aqui na presença de uma convidada muito especial, que já estávamos andámos há muito tempo a tentar convidar alguém da área da nossa convidada. Ela vai-nos falar daquilo que a gente come e dos efeitos muitas vezes que fazem depois na nossa fisiologia, se calhar, e na nossa saúde. Em geral. Saúde essa, que de alguma maneira é o grande pilar, um dos pilares do nosso programa. Como sabemos, temos o pilar da sustentabilidade, cidadania, educação pelas artes e da saúde mental. Portanto, a Rita de Oliveira Serra, nascida em outubro, 27 de outubro. Gosto bastante jovem ainda, já tem mais de 30 anos. Portanto, Sim. não sei se podemos dizer a idade. Podemos, claro que sim. Rita, é um gosto ter-te aqui. Posso tratar por tu, já? Sim, claro A que gente sim. já estava a tratar por tu, mas Sim, só para claro. ficarmos a saber que já tínhamos previamente combinado. Sim. O tratar por tu é assim mais uma aproximação para estarmos à vontade. Então, Rita, formaste em nutrição, tens mestrado em nutrição clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Depois um projeto de investigação com determinantes da qualidade da saúde em oncologia, que achei muito interessante. Ou seja, tu tens aqui uma biografia, digamos assim, que de alguma maneira é apaixonante por um lado, e por outro lado muito ligado a esta questão por um lado, a saúde, mas depois muito também ligado à oncologia, não é assim? Sim. Pelo menos. E há também aqui curiosidades na tua bio, coisas que tu fizeste ao longo da tua formação académica e depois profissional. Um programa muito ligado também à Nutri Mulher Renascer. Esse é o meu programa mesmo. O meu programa. Sim, exato. Depois vamos falar um bocadinho dele também. Certo. E há também aqui várias coisas, nomeadamente aqui um slogan que era do prado ao prato. Exato. Portanto, sendo tu nutricionista, há aqui depois uma influência também da infância, não é? Portanto, curioso. Eu gostaria então que, imagina, em vez de eu estar aqui a dizer a Rita, formada assim, se perguntasse quem é a Rita, o que é que tu nos diria? Então, a Rita é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz e pelos seus. Portanto, sou muito da família. Tenho um filhote que é o Francisco, que vai fazer em breve 3 anos. E, portanto, é a minha força motor. Mas sou muito apaixonada por aquilo que faço. Eu tenho uma especialidade muito na nutrição ligada à oncologia. Portanto, é esta área que me move e que eu acho que posso fazer a diferença. E cresci no campo e, portanto, tenho esta ligação do prado ao prato. Portanto, gosto muito de perceber o caminho aqui da origem das coisas e da natureza das coisas até efetivamente comermos, porque hoje em dia também estamos numa sociedade em que se come cada vez mais embalado e não tanto do prado, e isso preocupa-me. Tu és filha de agricultores, não é? Assim? Exatamente, e Bem o na meu zona pai é de Samora agricultor. Correia. Exatamente, os meus avós o eram, o meu irmão seguiu as pisadas do meu pai, o que é muito raro nos jovens de hoje em dia, ele ainda é mais jovem que eu. Portanto, lá está, eu costumo dizer que eles produzem e eu depois organizo no prato. Sim, exatamente. E é importante também conhecer a cadeia, ou seja, para um profissional, por exemplo, da área da nutrição, é importante conhecer a cadeia desde a produção, desde a escolha do solo, ou para cada solo existe algum alimento mais rico. Também há conhecimento nessa área? Convém ter? Nessa área não somos tanto nós, mas é importante nós pelo menos termos a noção do que é mais bio ou do que é que precisa efetivamente de aditivos. Já fala-se muito nos adubos, mas já existem, por exemplo, fertilizantes também naturais. E é importante também perceber essas diferenças, porque as pessoas que nos procuram e querem efetivamente ter uma alimentação sustentável e saudável, nós temos de tentar encaminhar então efetivamente para que seja mais saudável, não é? Sabemos que há imensas coisas que têm muitos químicos. Eu ainda por cima, ligada aqui à área da oncologia, há muitos desses químicos que são disruptores endócrinos, portanto que podem ativar aqui os genes que estão ligados realmente aqui à doença oncológica, e então é importante eu conseguir também perceber onde é que posso realmente ajudar e nas melhores escolhas dos alimentos. Engraçado. Aqui tu mencionaste a tua experiência como mãe também. Sim. E esta preocupação pelo bem-estar integral. Alguma razão especial de teres especializado nesta área oncológica? É assim, acho que foi aqui
uma junção de situações. Efetivamente, eu quando fui para o mestrado de nutrição clínica foi porque percebi que era a área clínica que mais me apaixonava. Depois, no decorrer do mestrado, o módulo de oncologia mexeu muito comigo porque senti que era uma área onde havia poucas colegas e pessoas a precisarem muito de fazer a diferença aqui a nível da nutrição. Quando passei mesmo pelo serviço, a nível das visitas que fazíamos na parte hospitalar, ainda mais me despertou essa atenção. E depois, ao mesmo tempo que eu estava no mestrado, a minha avó materna desenvolveu um carcinoma na tiroide, a deglutição ficou comprometida, portanto, como o tumor ocupava muito parte do pescoço, ela não conseguia comer praticamente nada. E eu vi-me ali um bocadinho obrigada a meter as mãos na massa, não é? A ajudar. Pronto, e depois fiz logo a minha tese de investigação exatamente ligada aqui a esta área. Eu estive no serviço de radioterapia do Hospital de Santa Maria, onde fiz a tese, e tinha esta questão dos doentes com os tumores de cabeça e pescoço que realmente não conseguiam alimentar-se tão diretamente. E pronto, o bichinho foi crescendo a partir daí. E dá uma forma a olhar para as dificuldades de que essas pessoas, nomeadamente a tua avó, Sim. despertavam em ti. Como é que vamos pôr alimento lá dentro? Como é que o alimento mais... Porque depois, ao triturar, imagino, isto é a minha ignorância total. Eu estou a imaginar um alimento qualquer, um prato qualquer. Eu posso triturar aquilo tudo e não perde qualidades? Perde, por exemplo, as fibras, que já estão destruídas, né? Que deviam ser parcialmente digeridas dentro de nós, e nós, ao quebrá-las com o processo, está a perder. Portanto, às vezes esses doentes têm alterações gastrointestinais também, e às vezes, que esperemos que nunca se chegue a essa fase, mas às vezes acontece, já não ser possível sequer com o triturado ou com o líquido haver qualquer passagem. E é aí depois que entram as sondas e as PEGs e outro tipo de mecanismos que é sempre a nossa última opção, não é? Queremos evitar antes de chegar aí. Há também e na nossa reunião prévia, Também falámos desta questão muitas vezes da questão oncológica, ou os índices tumorais, que todos temos, não é? Sim. É algo que toda a gente tem, mas quando passam de um determinado nível, podem então começar a aumentar o número de células como que parece que se rebelam contra o corpo, não é? Exatamente, sim. Exatamente. E então a nutrição também pode ajudar nesse processo, ou é só de regeneração, como tu dizias aqui, Nutri-Mulher. Este programa Nutri-Mulher Renascer Saudável está ligado efetivamente só à questão? Sim. Ou à mulher no global? Não, esse programa é um programa direcionado para mulheres que estão a passar por um processo oncológico. Okay. São mulheres ou homens também podem ser? Neste caso é mulheres. São mulheres. É um programa dedicado aqui às mulheres, porque às vezes esta questão da nutrição não vai só na parte alimentar, mas na forma também como nutrem, por exemplo, o cuidado com elas, a parte da autoestima, de alguns cuidados às vezes com a pele, com o cabelo. Portanto, a imagem da mulher é muito afetada durante este processo oncológico. Então este meu programa vem um bocadinho exatamente nestes vários pilares, daí o renascer saudável, portanto tentar ir aos vários pilares da mulher. Ainda a primeira questão, que eu passei aqui logo para o programa, a alimentação, claro que pode ajudar nessa questão das células e da maneira como as células também se desenvolvem. Isto porquê? Porque nós sabemos que quanto mais nós conseguimos uma alimentação rica em antioxidantes, em alimentos mais anti-inflamatórios, vamos promover um meio ambiente, não é? Um estado metabólico nosso muito mais capaz de enfrentar realmente essas alterações que estão constantemente a acontecer no nosso metabolismo e que o nosso sistema imunitário é feito para as travar. Portanto, quanto mais fortificado estiver o nosso sistema imunitário, maior a probabilidade de conseguirmos realmente detectar essas células e anulá-las. Engraçado que aqui há uns anos estava a ver as principais componentes químicas do corpo humano, da célula humana. Sim. E depois, no fundo, a gente vai ver é o que está na natureza. Portanto, a grande cuidado, às vezes o oxigênio e hidrogênio, e depois outros. E é engraçado depois como é que esta matéria se organiza ou se desorganiza. Né? Neste caso, o desenvolvimento de uma doença, no fundo, é uma desorganização daquilo que se pretende que seja equilibrado. Não é? Exatamente. Desta falha do tal oxigênio, portanto, há uma oxidação, não é? Um stress oxidativo que acontece na nossa célula, e é esse stress oxidativo que depois é altamente cancerígeno. Portanto, e esse stress tem alguma coisa a ver com o stress? Também. Que é um a gente diz, a minha vida é muito estressante, ando aqui com stress. Sim. É o outro stress, o stress oxidativo é o stress celular que estamos aqui a falar, mas o nosso stress, a maneira como nós
vivemos o nosso dia-a-dia, esta gestão do sistema nervoso, sim, está cada vez mais ligada ao desenvolvimento de doenças oncológicas. Aliás, já há algumas vertentes, já se fala um bocadinho nisto, principalmente a nível das mulheres, que são muito hormonais, não é? Portanto, são aqui mais sensíveis a nível do sistema nervoso, de realmente desenvolverem cancros como o cancro da mama ou o cancro do ovário, que são altamente hormonais, após períodos muito impactantes da vida emocional? delas. Exatamente. Ok. Sim. Por acaso tinha essa noção também de que já ouvi um médico que há uns tempos que falava exatamente dessa questão, ou seja, quando se recua uns X anos, 3 anos, na vida da pessoa, houve algo impactante que criou isso. E neste programa tem algumas variáveis que ajudam a controlar, portanto, com a nutrição, mas é uma equipa multidisciplinar? É uma equipa multidisciplinar, sim. A maioria das sessões são de nutrição, portanto é um programa de nutrição, por isso é que sou eu a mentora. a mentora, exatamente. Mas depois, as senhoras que participam têm também uma sessão com uma psicóloga que eu convidei. Têm também, se quiserem, porque depois depende também do estado físico de cada uma sessão com um técnico de exercício físico, especializado na área da oncologia. Temos também uma sessão de organização de refeições, portanto, que às vezes há muitas senhoras que depois na correria do dia-a-dia ficam muito preocupadas também com a família, como é que vão gerir a alimentação de todos. E eu convidei também apesar de também ser nutricionista, mas uma colega que trabalha muito nessa área familiar, e eu achei que era uma mais-valia. E também temos uma sessão, por exemplo, dedicada para quem quiser à parte mais dermatológica, não é? Porque também depois ouvimos que há cremes que também têm substâncias e as senhoras depois também ficam preocupadas, o que é que podem pôr na cara, o que é que não podem. Os tais desencadeadores, Os químicos desencadeadores. os disruptores endócrinos. Okay. E portanto também convidei uma enfermeira especializada nessa área para dar aqui uma parte. E no fundo o programa está pensado para ter 8 sessões e mais ou menos aqui 4 sessões extra nutrição e as outras que é uma sessão por semana? 4, sim, normalmente uma sessão por semana. Às vezes se as senhoras estiverem em tratamentos, são 2 meses mais ou menos, é isso? Sim, às vezes não tem qualquer problema se for uma semana de tratamentos ou de cirurgia que podem ser chamadas durante o programa, estendemos um bocadinho mais. Engraçado, tu falaste há pouco e agora repetiste e chamou-me aqui outra vez a atenção da questão da imagem, e, no fundo, a autoimagem, a autoestima, então está intimamente ligada também com esta gestão destas questões oncológicas. Aliás, já falas há pouco também dos episódios ou eventos na vida da pessoa que foram percepcionados como estressantes ou como traumáticos. Sim. Que depois desenvolve então a alteração celular. Estavas agora outra vez a falar da autoestima, ou seja, então o programa tem a vertente também de, com a psicóloga, se calhar, trabalhar as questões da autoestima. Consegue explicar um bocadinho melhor? Sim, porque muitas vezes o que acontece nestas mulheres é que de um dia para o outro a imagem corporal muda drasticamente. Se calhar a imagem mais usual é pensarmos na perda de cabelo, não é? E a perda de cabelo para as mulheres é super importante, faz parte da nossa imagem, não é? Da nossa identidade. Logo aí é algo que custa, claro que sim. Se pensarmos, por exemplo, na questão do cancro da mama, se for necessário uma mastectomia também, sim. Portanto, mais uma modificação corporal pelo qual aquela mulher passa. Há muitos tratamentos que incham muito, causam retenção de líquidos, ganho de peso, ou o oposto, grandes perdas de peso. Portanto, é quase impossível uma mulher passar por um ciclo destes e não ter alterações da imagem dela, não é? E isso, associado a um diagnóstico muitas vezes visto como tão negativo e assustador, é um impacto sempre emocional e mental muito grande nestas senhoras. E depois a própria terapêutica que dizem que é feita, portanto, com os tratamentos oncológicos, às vezes são muito agressivos, não é? Exatamente. Quando é quase para debelar aquela situação ali, quase que vai fazer uma queimada à volta dele. Sim, claro. Portanto, a determinada altura dizes que no teu programa, e deixa aqui uma curiosidade, que é como é que essa alimentação também influencia o humor? E ao mesmo tempo a energia ou a virilidade da pessoa e essa relação com a saúde mental em geral. Como é que a alimentação nos mexe assim connosco? Então, nós podemos ver aqui como um ciclo. Primeiramente, eu tento montar um plano alimentar à pessoa que tenha todo o espectro vitamínico, minerais, as fibras, as proteínas que ela precisa. Específico para aquela altura da vida. Específico para aquela altura da vida, exatamente. Portanto, logo aí, o corpo, se estiver a responder a estas várias necessidades, vai estar energeticamente muito mais equilibrado.
E a nossa energia vem das calorias que nós comemos, das calorias saudáveis, não é? Que nós comemos. Portanto, este é um ponto logo que a maioria das pessoas, arriscaria dizer 80% das pessoas, me dizem logo que nota quando começam com um plano alimentar e, dedicado a elas, personalizado para elas, é notar esta melhoria no estado geral. Depois, tudo o que são alimentos mais ricos em açúcar, em gordura, aumentam-nos os níveis de inflamação e tornam-nos, se podemos dizer assim, mais moles. Portanto, roubam-nos Mais apáticos, mais a energia, exatamente. drenados. Aquela imagem de que o açúcar vai dar um pico de energia, sim, vai dar um pico. Depois, quando vem por aí afora, nós estamos mesmo... Tu estás a dizer que um pastel de nata Que ó. não ajuda, assim, mantém o seu efeito? É só um pico? Não, é só um pico. Como é que é possível? Não tem, mesmo Não assim, sei é nada. dos bolos menos maus. Menos maus? Menos maus, mas Depende de é uma bomba. pontualmente. Ok. Sim, Ah, sim, pontualmente, ok. pontualmente. Pontualmente um por dia? Não. Não, pontualmente, nos meus casos, eu diria que se for uma coisa que a pessoa gosta muito, vá, um de 15 em 15 dias. Ok, entendi. Eu gosto também, lá está, a parte depois desta questão do mental, ou seja, o equilíbrio, porque estas pessoas, não é só eu ver que, olha, precisa disto, 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 e o seu plano vamos meter estes alimentos. É, não, olha, e o que é que gosta de comer? O que é que na sua família é o domingo em família, por exemplo? Ok. Olha, em minha casa todos os domingos comemos cozida à portuguesa. É importante que isso continue na vida dessa pessoa, porque já lhe foi roubado tudo. As rotinas dela deixaram de ser em casa, no trabalho, no desporto dos filhos, para ser no hospital. Ou em casa a descansar depois dos tratamentos. Então, se eu também lhe vou roubar o prazer de comer algumas coisas... E alguma coisa, e aquela comida ou aquele alimento que o relaciona emocionalmente com a sua família. Exatamente, esse com o momento poder de estar à comunhão. mesa, comer igual a eles. Ok. Portanto, é depois aqui este ajuste. Olha, então se calhar coma o cozido à portuguesa com a sua família, vamos evitar, por exemplo, a parte mais do tocinho ou dos enchidos, mas a carne, as couves, a batata ou o arroz, vamos comer. Portanto, há todo este trabalho para mantermos também a saúde e a normalidade na rotina Na relação, não é? destas pessoas. Portanto, Nós- isso tudo ligado com a saúde mental. Aqui a Rita falou daqui da questão da. Há bocado da nutrição e da agricultura, da terra, né? E da tua Sim. relação à terra, e agora com o teu irmão, no fundo, dá continuidade ao negócio dos teus pais, nomeadamente na agricultura. Sim. Porque aquilo são áreas ali na Samara Correia, às vezes são grandes espaços de. Sim, extensões. ainda é uma área que vive bastante da agricultura. Portanto, é Sim, quase felizmente. latifúndios, não é? Sim, Já sim, entras no sim. latifúndio. Sim, sim. E lembrei-me agora de uma amiga lá de casa, e também já foi entrevistada, não foi aqui, mas nos tempos da Rádio Movimento, a Ana Teresa de Jesus. Lembro-me um dia, estávamos a jantar e com outra amiga também ligada à nutrição. Ela andava a estudar. E ela dizia que tinha lido ou visto um programa qualquer em que havia um médico ou um nutricionista que falava de tratamento, acho que não era português, Sim. da importância de ir buscar alimentos da localidade onde a pessoa nasceu e cresceu. Sim. Isto ou seja, para recuperar a pessoa. Imagina que que nasceste em Samora Correia Certo. e vens viver e passas a viver em Lisboa, ou Sintra, ou sítio qualquer, ou Porto. Se calhar os alimentos que eram cultivados ali em Samora Correia são diferentes dos que são, ou que são comidos, porque muitas vezes a gente sabe lá de onde é que vem. Sim. Isso tem alguma coisa a ver, ou seja, é como se a nossa memória celular precisará de alimentos daquela terra onde a gente cresceu. Isso tem alguma coisa a ver também? Tem algum fundamento? Não. Pronto, eu não conheço a teoria em si, mas... Eu lembro-me por causa desta. Estavas a falar Claro que sim, claro que sim. do estar ligado à emoção também da pessoa, das rotinas da família. É isso, e nós temos memória celular, temos memórias gustativas, não é? Um alimento sabe-nos diferente em várias partes onde podemos estar, portanto eu acredito que se calhar se nós conseguirmos ir recuperar, mesmo que não seja o alimento logo daquele local, mas típico da infância ou de memórias boas, tudo isso possa ativar realmente aqui o trabalho major do nosso corpo em função desta doença, porque a verdade é que nós sabemos que o estado de espírito com que as pessoas encaram os tratamentos faz a diferença no final. Claro que não é o único fator, senão estaríamos aqui o caminho para a cura, mas a verdade é essa, a questão, quanto mais as pessoas conseguirem manter, e aí vem sempre a saúde mental, quanto mais as pessoas conseguirem manter a sua rotina, dentro da sua normalidade, do seu bem-estar, e não se entregar à doença, portanto, usar um bocadinho aquela frase do eu não sou doente oncológico, eu tenho uma doença oncológica, e isso é diferente, não é? Porque o eu estou a vestir-me da doença. Quero repetir, acho que isto é importante dizer. Portanto, a pessoa
Eu costumo sempre dizer, para não dizerem eu sou doente oncológico, isso não é. Eu tenho uma doença oncológica. Ou eu estou a passar por. Processo Portanto, é um oncológico. processo que vai ter início e vai ter fim. Porque o dizer eu sou ou eu tenho é diferente de eu estou a passar por. Exatamente. Porque isto é provisório, não é? Exatamente. Se calhar mentalmente tem É um uma impacto forma de diferente. encararmos, exatamente. O eu sou é. Eu deixo de ser a Rita. Eu deixo de ser Passa a a ser Rita aquela nutricionista. Eu realidade. deixo de ser a Rita mãe do Francisco. Eu passo a ser a Rita doente. E isso não pode ser. Não nos podemos deixar estas pessoas que chegam até nós entregar-se à É como se doença. fosse a cenoura, não é? Que cenoura é que estamos a falar? Exatamente. Engraçado. Engraçado. É um bocadinho este o meu discurso quando vêm até mim, porque eu acho mesmo que isso faz a diferença e cada vez mais, à medida que o tempo vai passando e vou vendo pessoas diferentes e situações diferentes, tenho a certeza disso e ainda tenho mais a certeza de pessoas que procuram as terapias alternativas, ou seja, terapias alternativas como nutrição, fisioterapia, desporto, portanto, o fora do convencional do hospital. São alternativas ou complementares? Complementares, sim. Que o termo estava São errado. alternativas, quer dizer, ou faço isto ou faço aquilo. Não, Mas não, podem exatamente. ser em conjunto, Complementares, isso ok. mesmo. Quem procura isso antes dos tratamentos começarem, ou seja, logo após o diagnóstico, ou depois, a diferença também é grande. Ou seja, a maneira como nós preparamos o corpo para passar pelos tratamentos faz muita diferença durante o Então a processo. pessoa que procura um complemento Sim, com outro tipo de abordagens ou ajuda depois no processo a ultrapassar bastante. Ajuda, ok, positivamente. O facto de conseguir manter o exercício físico durante os tratamentos, mantém-se com muito mais energia, mantém os músculos muito mais fortificados, mantém o peso muito mais estável, porque o peso depois também vai interferir e muito nos tratamentos. Os tratamentos estão feitos à dose da composição corporal daquela pessoa. No primeiro tratamento, se a pessoa perder muito ou ganhar muito, a dose já não está ajustada àquela pessoa. E já não vai ser ao longo do processo, em princípio. Então a manutenção do peso também é uma coisa importante. Ou se a pessoa quiser perder peso, perder em gordura, não perder em músculo, porque o músculo é o que nos dá força, é o que nos dá vitalidade. A questão da tal alimentação anti-inflamatória, controle das náuseas, do desconforto gastrointestinal, diarreias, obstipação. Portanto, tudo isso, se começar a ser trabalhado antes do protocolo, se é quimio, se é rádio, se é cirurgia, tudo isso vai manter o corpo muito mais forte para aquilo que aí vem. Sem dúvida. Engraçado. Quem faz atividade física, e eu faço alguma por Sim. dia, e se calhar, também sei que gostas de fazer 2, Sim, 3 vezes sim. por semana, né? Pelo menos Tento. no teu dia. Tento. Quando fazemos atividade física regular e com alguma, muitas vezes, não nos dá só prazer, porque quando a gente vai a correr e de Sim, repente é é um uma esforço. subida e vai ali assim, parece que há um desafio, vou tentar subir, ou até lá acima, ou pelo menos, ou até meio da subida, ou quem para um bocadinho, ou na cadência, ou fazer X minutos até à subida, não é? Sim, Portanto, sim, sim, o desafio. é um desafio interno e ao mesmo tempo, quer dizer, também há dor, há cortisol, há adrenalina, quer dizer, Exatamente. há stress, mas é um stress que é como se fosse laboratorial, ou seja, que se estivéssemos num laboratório, que de alguma maneira nos está a criar uma resiliência na gestão desse mesmo esforço. Portanto, Exatamente. isso certamente tem a ver aí, ou seja, há ganhos nessa capacidade de gestão do esforço e da frustração, porque muitas vezes vamos e de repente temos um sapato que tem uma pedrita lá dentro e vamos ali e eu quero chegar lá acima, portanto há um foco Exatamente. Na superação. na superação, ou seja, na segunda há aqui um transfer da atividade física que depois quando chegamos a tal subida, consegui. Mesmo Exatamente. que haja ali um pé que está a pedir que a gente tire a pedrita. Exatamente. E é esse transfer, então, certamente, isso. que traz esses ganhos, para além do aumento da condição física. Ok, há esse transfer É também isso mesmo. psicológico. Por exemplo, eu já tive uma senhora a dizer-me que o processo da quimioterapia foi horrível pelas náuseas que teve e tive outra que me disse correu tudo bem, só tive náuseas. O foco, não é? A visão completamente diferente. É claro que as náuseas podem ser mais duras numa pessoa do que noutra, não é desvalorizar. Ok. Mas é realmente a maneira como nos... Porque podia haver tantas Aqui está, outras como é que coisas... como é que é olhar a mesma coisa? Exatamente. Podia haver tantas outras coisas associadas à quimioterapia, não é? Como a questão da alteração do paladar, uma fadiga intensa de não conseguir movimentar-se, as diarreias. Pronto. Ela teve as náuseas, foi muito mal, mas para a outra senhora só teve as náuseas. Pois. Pronto. E às vezes esta maneira como encaramos as coisas, mas também nos cabe um bocadinho a nós profissionais que trabalhamos com estas pessoas, puxar um bocadinho, porque nem toda a gente é igual, não é? Os feitios são diferentes, as histórias de vida são diferentes.
E é isso, por isso é que eu digo sempre que aquela pessoa que ali está não é o doente do carcinoma da mama, do que tal, não sei o quê, ou não é o do carcinoma do esófago. Não, aquela pessoa tem toda uma outra história por trás. É muito mais do que o doente do carcinoma. Engraçado, estou-te aqui a ouvir e estou a pensar o meio, ou a profissão, ou a área que tu escolheste e a partir da qual tu serves. Sim. No fundo, tu estás disponível para servir e para ajudar a pessoa a pensar e a gerir os seus desafios, não é? Exatamente. E a forma como tu estás a expor o tal foco, qual é o teu foco? Foco na dificuldade ou foco no prémio que é a seguir? Foco como é que tu estás a olhar? E que depois vais até através da nutrição, ou seja, a desculpa é a nutrição, não é? Sim. É muito giro. E eu costumo dizer que tenho muita sorte porque antes de estar aqui só inteiramente dedicada a esta área, já trabalhei de forma geral, não é? Em clínica geral. E estas pessoas acabam por ser muito mais focadas e muito mais, como é que eu ia dizer, concentradas naquilo que eu lhes estou a ensinar do que às vezes por outros processos. Porquê? Porque encaram este processo como algo de tudo ou nada. E isso realmente deixa de trabalhar aqui muitos outros aspectos muito interessantes. Mas o trabalhar como tudo ou nada, ou seja, ou é ou não é, facilita ou também há alguma inflexibilidade? Às vezes há uma inflexibilidade, por exemplo, na questão do medo de comer tudo, porque nós depois temos aqui o Dr. Google, como eu lhe chamo, que ou na doença oncológica se pode comer tudo, o que interessa é comer, ou não se pode comer nada, tudo faz mal. E então há pessoas que chegam até mim com muito medo de comer, mas ao mesmo tempo são pessoas que querem muito então ultrapassar esse medo e saber como é que querem comer. Então é muito prazeroso. Normalmente são pessoas que se entregam muito. Que engraçado. Tinha aqui também uma pergunta, que se calhar também já fomos falando, que é desafios específicos da saúde mental enfrentados por pacientes oncológicos e como é que a nutrição pode ser um apoio importante. Também já falámos um bocadinho, mas queres desenvolver mais um bocadinho? Eu acho que vem muito aqui, lá está, nesta questão da gestão das rotinas e de dar prazer à pessoa. Ou seja, nós comemos várias vezes ao dia, todos os dias, ou seja, não dá para fugir da comida. Portanto, se a comida pudesse ser uma coisa prazerosa nestas pessoas, não as obrigar a andar sempre a cozinhar, porque, por exemplo, é muito fácil na folhinha que se dá no início dos tratamentos, para evitar as náuseas, não cozinhe ou afaste-se da cozinha. Muitas vezes estamos a falar de mães de família, que são as principais cozinheiras daquela casa. Então, ok, não cozinhe. E qual é a solução? Não é? Porque pode não haver um outro adulto para cozinhar, por exemplo. Então, E o cozinhar muitas vezes não é um ato de amor? Não é uma forma de amar o outro, de servir o outro? mas efetivamente os vapores e o corte de certos alimentos mais fortes, como a cebola, por exemplo, desencadeiam muitas náuseas associadas à quimioterapia. E muitas vezes deveria haver alguém, lá está, a fazer esse ato de amor para com o doente, a cuidar do doente e a poder cozinhar para ele, mas nem sempre é assim. Então, ok, vamos minimizar, por exemplo, a questão da organização das refeições. Ou seja, já que tem de cozinhar, então vamos tentar cozinhar uma vez o máximo de coisas possíveis para poder armazenar, congelar e não ter de andar sempre na cozinha. Pronto. Então, acho que tudo isto depois leva também a uma calma e uma tranquilidade em relação à alimentação que passa a ser menos um problema para a saúde mental dessas pessoas. Menos uma coisa a gerir durante uma doença deste género. Ok. Também tinha aqui outra questão que é... também já falaste um bocadinho disso, que é a abordagem diferenciada do Nutri-Mulher Renascer Saudável e como é que ela integra a dimensão emocional e bem-estar. Portanto, no fundo, é através desta conjugação. Sim, toda. Exatamente. É isso mesmo. A importância de uma visão do prato, e agora entramos, se calhar podemos fugir não é fugir, mas sair desta especificidade. Claro que mas sim. passamos aqui para o geral, ou seja, todas as pessoas, de alguma maneira, sentem necessidade de comer, de se reabastecer o seu depósito de energia todos os dias e através da maçã. Pega na maçã, não é? Sim. Como é que, digamos, esta visão do prado ao prato para a saúde física e mental, como é que tu geres isto, ou como é que, de alguma maneira, como é que tu ajudas os teus clientes e os teus pacientes? Também dizes pacientes ou clientes? Depende um bocadinho do contexto, mas sim, pacientes normalmente. Ou como é que tu sugeres a quem está a ouvir? Como é que a gente pode gerir? Aqui há algumas dicas. Imagina que tu deixas algumas dicas para quem nos está a ouvir. Como é que a gente pode melhorar aqui esta questão? Então, o que eu costumo dizer, a principal coisa é logo desembalarmos o mínimo possível. Portanto,
O que vem do prado não há de vir embalado. Ok. Portanto, alimentos naturais, alimentos que as árvores dão, que a terra dão, que os animais dão, portanto, tudo o que seja o mais natural possível. Não podendo ser, e temos alimentos que são muito interessantes e que são embalados, como por exemplo o caso dos iogurtes, que entra quase na rotina de todos nós, e é um produto embalado e tudo bem. Então, analisarmos aqui um bocadinho o rótulo. É claro que as pessoas não têm de saber tudo o que está no rótulo, porque é muita coisa, mas eu costumo dar aqui umas dicas simples que é, o que vem na lista de ingredientes devem ser nomes que nós possamos conhecer. Ou seja, se for nomes muito esquisitos, já não é nada São natural, de aqueles componentes, certeza. Aqueles, como é que se diz, os conservantes? Seria? Exatamente. Pronto, temos um conservante agora mais utilizado, que é o ácido ascórbico. No fundo é aqui o ácido da vitamina C, do limão, da laranja, sim. e está tudo bem. Pronto, é isso. É o mais natural que nós temos. Mas se não conhecerem muito da lista de ingredientes, não queiram esse produto. Depois, a lista de ingredientes também deve ser curta, não é? Se é para se aproximar do mais natural que existe, pode ter ali 2 ou 3 ingredientes, mas se tiver 20, Pois, o que é que estamos a comer ali? Se calhar de muitos deles já mistura? não são da nossa. Se calhar vem de longe, se calhar o transporte, será que. Apesar de hoje em dia também os transportes de alimentos, mas mesmo Sim, assim. mas nós não temos necessidade de comer alimentos vindos assim de tão longe. Nós Se calhar estamos pode vir ali do Prado para o Prado. Exatamente, nós temos um país que nos dá tudo, dá-nos legumes, dá-nos frutas, dá-nos peixe, dá-nos carne, dá-nos ovos. Nós não temos essa necessidade de importar assim coisas de tão longe ou com uma lista de Que quem dá umas ingredientes. ovos eram as galinhas. Pá. Claro que sim. Pronto. Ok. Depois, também procurarem alimentos que tenham menos gorduras, não é? Menos açúcares, para também termos aqui o que é inflamatório, é efetivamente a gordura e o açúcar. E portanto, limitarmos-nos aqui também nesses alimentos que não são bons para ninguém. Não é uma questão às vezes de dizer, o leite é para perda de peso. Não. Nós não precisamos efetivamente da gordura ou do açúcar que pode vir nesses alimentos. Nós temos as gorduras boas em alimentos tão simples como falámos dos ovos, do azeite, dos frutos secos, o abacate que já está mais na moda e não era tão nosso, mas já temos cá produções também. Portanto, não precisamos das outras gorduras que são adicionadas. Temos gordura naturalmente presente na carne, no peixe, portanto está tudo, E o azeite é o tudo bem com isso. recomendável? É a nossa melhor gordura para cozinhar. É o azeite, sim. Eu prefiro azeite do que óleo ou margarinas. Sim, Ou assim. exatamente. É o azeite. Mas mesmo que chegue depois aquele cheiro intenso do azeite, não. A ideia é não fritar. Portanto, ok. as altas temperaturas não são boas para nenhuma das gorduras. Pronto, porque elas alteram as suas moléculas e é aí que passam a ser substâncias cancerígenas. Mas a nível do cozinharmos a baixa temperatura, por exemplo, a questão do zen cru, no tacho, pronto, no final da São sopa. recomendáveis. Os legumes salteados, nós podemos evitar também o tempo de exposição do legume no azeite, porque às vezes há legumes muito rijos, não é? E estão ali imenso tempo. O que é que eu aconselho? Por exemplo, podem cozer um bocadinho. Exatamente, dar uma entaladela, como diz a minha mãe. E depois então só finalizar ali com o salteado para ganhar o sabor do azeite. E com um brócozinho, dá-se a alimentá-la delazinha. Exatamente. Passa para ali. Porque o brócolis, muitas vezes, para a parte do talo depois de estar boa, está o resto da árvorezinha todo desfeito, exatamente. Portanto, é mas assim o talo igual, o talo é igualmente importante ao resto dos raminhos. Sim, tudo no brócolis é bom. Ok. Então, se calhar até podemos cortar um bocadinho dos ramos pequeninos e dar uma entaladela ao talo, por exemplo. Sim, eu, por exemplo, na questão do talo, como às vezes não é tão agradável lá em casa, principalmente para o Francisco, o que eu faço é corto efetivamente os raminhos e o talo congelo e utilizo na sopa, por exemplo. Ok. Como base da sopa. Também há alimentos que, então, quando passam um determinado tempo de cozedura, também perdem as suas componentes. Propriedades, exatamente. Por exemplo, o brócolis, estamos a falar, que é rico em ferro? Não. O brócolis também tem ferro, exatamente. Tem uma substância muito interessante, que são aqui os sulforafanos. Sulforafanos. Que estão Conhecem? associados a esta parte, lá está, antimutagénica, portanto, da proteção dos genes, realmente no desenvolvimento da doença cancerígena. Só que muitas destas substâncias acabam por ser hidrossolúveis, portanto, perder-se aqui um bocadinho na água, nos vapores. E então, se nós conseguirmos realmente utilizar o menos tempo possível de exposição a estas altas temperaturas, vamos conseguir concentrar mais as vitaminas e os minerais que estão presentes. Agora está a ouvir por causa da dissolução na água, ou seja, quando a gente em Portugal tem a ideia, uma sopa. Sim. Os portugueses fazemos sopas. Sim. Mas não há também uma altura que a partir do qual, de cozedura de determinados alimentos, que aquelas componentes do meu alimento
Sim, porque se perde ou as se as hidrossolúveis vão no vapor, ou seja, ficam poucas na água. Portanto, o caldo que a gente... tão bom, isto tem tanta vitamina, sais minerais. Se calhar não Tem, tem al- tanto. tem alguns, claro, mas não é igual, mas também não conseguimos comer todos os legumes em cru, não é? Ou Portanto, cozer a vapor. cozer a vapor pode ser uma Mantém mais. opção também, mantém mais. Há aqui umas exatamente. panelas que às vezes têm Sim. umas camadas e a gente põe ali o brócolis, Exatamente, coisa assim. sim, sem dúvida. Cozer a vapor é uma boa solução. Claro Sei que que também estava a pensar então saltear alguns legumes que são semicrus, né? Ou seja, a pessoa fica ao seu gosto. fica ali al dente. Al dente, exatamente. E pode manter mais qualidade nutricional. Sim, especialmente as fibras. Portanto, que nós quando cozemos muito, o que acontece é que os legumes ficam espapassados, não é? Portanto, essa moleza tem a ver com a perda de fibras. Ok. Pronto. Portanto, as fibras nós também precisamos As fibras delas. são importantes para os intestinos. A regulação do trânsito Ou intestinal, exatamente. E o nosso intestino é o único veículo pelo qual nós expulsamos o que é menos bom. Portanto, quando nós pensamos nas toxinas, nas tais gorduras menos boas, só sai pelas nossas fezes. Portanto, se o intestino não estiver funcionante, o nosso metabolismo não está saudável. Ok. Isso dava outro podcast. Pois dava. Estou aqui já a A pensar. saúde intestinal. Dizem que depois que às vezes determinado órgão, neste caso o intestino, é parecido com o cérebro. É o nosso segundo É cérebro. o segundo cérebro. Como é que assim, o nosso segundo cérebro? Queres explicar melhor? Eu nunca percebi muito bem essa ideia. Ou seja, se o intestino não trabalhar bem, ou se houver ali algum condicionamento no intestinal, vai condicionar também o cérebro? Não é uma questão de condicionar o cérebro, é mais de condicionar todas as ações do resto do nosso corpo, do funcionamento do resto dos nossos órgãos. Porquê? O nosso intestino está intimamente ligado ao nosso sistema imunitário. Portanto, se a nossa microbiota intestinal, que são as bactériazinhas que habitam em nós, Nós temos bactérias cá dentro? bastante. Quase 3 quilos temos do bichos nosso cá dentro? peso são bichos. 3 Cá quilos? dentro. Sim. Quer dizer, 3 quilos deste corpinho são bicharada? São bicharada. Temos a nossa... Mas bicharada boa ou bicharada má? Os bichos não são todos Pode maus? haver das duas. Não. Nós precisamos muito das nossas bactérias. Por exemplo, nós temos uma flora na nossa derme, portanto, aqui também a proteger a nossa pele. Tem, o caso da flora vaginal, por exemplo, muito ligada depois às infecções que às vezes se ouve falar. As vezes urinárias. E neste caso, a nossa flora bacteriana, que está na parte intestinal, portanto, a nossa microbiota intestinal, onde o tipo de famílias que nós vamos alimentando mais ou menos, Famílias bacterianas. bacterianas, estão ligadas com aquilo que nós comemos. Porquê? Ok. Existem bactérias que se alimentam mais das fibras, das verduras, das frutas. Existem bactérias que se alimentam mais dos açúcares, das gorduras, portanto que são menos interessantes para nós, mas nós precisamos delas para digerir quando entram esses alimentos. O problema é que quando entram muito desses alimentos e pouco dos saudáveis, estas das saudáveis vão enfraquecendo, não é? Não vão tendo alimento para elas, e as que vão proliferando e crescendo mais é São dos as tais alimentos bactérias. menos bons. Ok. Exatamente. Portanto, este equilíbrio é muito, muito importante nós termos. Nós precisamos mais dos nossos soldadinhos bons para realmente o nosso intestino estar funcionante. E depois o nosso sistema imunitário está ligado a isso. Porquê? Porque a nossa parede intestinal pode estar mais ou menos permeável, dependendo da maneira como também a tratamos. E se estiver muito permeável, pode haver a passagem, por exemplo, de metais pesados que nós respiramos, que podem vir nos alimentos, dos tais químicos, dos agrotóxicos. Portanto, se tudo isso não vai então pelas fezes e passa a nossa barreira da permeabilidade intestinal, volta a entrar em circulação para a nossa circulação sanguínea. E isso leva às tais disrupções. Engraçado. Falaste outra vez agora imagina que um alimento vem com alguma uma carga química, se calhar acima daquilo que seria desejável. Certo. Porque depois também é difícil da gente controlar isso. Claro que sim. Eu vou ao supermercado, gosto de ir às compras lá em casa, e às vezes estou a olhar e fico na dúvida daquilo que diz que é biológico. Será que é assim mesmo? Supostamente, se for certificado, né? tem de ser, não é? A agricultura biológica, pois. E depois dou para mim a pensar, se calhar o que eu tenho a controlar é o que é que eu tenho para fazer. Exatamente. O que é que a atividade física, É isso que é super atitude importante. mental, autoestima. Não vai dar para diminuir a exposição que nós temos aos tóxicos, até pelo Mas ar. estão cá, Isso não vai dar para controlar. Nós temos de diminuir naquilo que sabemos que é óbvio que vai ser tóxico, não é? Como falamos do mais comum, a questão do fumar, do comer estes alimentos super gordurosos e açucarados. Tudo o resto nós não vamos conseguir controlar, então o que temos de garantir é que o nosso corpo está altamente preparado para combater o que vai realmente surgindo, porque nós temos as células para isso. Nós temos as nossas células T, as nossas principais
e as natural killer, portanto, que são células que estão prontas para matar as outras menos boas. A questão é, se nós não alimentamos estas que estão cá dentro, se as Ou outras seja, não menos boas alimentamos o entram... nosso exército. Exatamente, Defesa. se não alimentamos o nosso Agora exército. fizeste lembrar quando fiz a pós-graduação em psicologia positiva aplicada, uma das cadeiras era o crescimento pós-traumático. Nós temos o stress pós-traumático, temos um trauma, uma chapada aqui na mesa, com um trauma. Sim. Eu posso ficar, e está aqui um trauma que eu tenho que gerir, e depois tenho, ou fico a pensar nisto e a gerir isto e fico num stress pós-traumático, Sim. ou então, com isto, cresço. Então há um crescimento pós-traumático. E eu lembro dos autores, que era o Lazarus e Folkman, que falava exatamente desta forma, como é que a gente olha a situação, como é que a gente olha, imagina, o que estou a comer, Sim. e como é que eu estou animicamente, como é que eu estou mentalmente, como é que eu estou emocionalmente, porque se eu estiver fortalecido, se calhar aquele químico não tem tanto espaço porque o meu sistema imunitário está mais forte. Exatamente. Eu às vezes dou um exemplo em consulta que é assim muito básico, mas que toda a gente percebe logo o que eu quero dizer, que é, se o nosso metabolismo for um prado verdejante, verde, lindo, maravilhoso, cai lá um fósforo, até que pode vir aceso, e o que é que acontece? No princípio nada. A partir do verde. Não vai, não é? Agora, se esse fósforo cair num monte de palha, num metabolismo seco, erva seca, não nutrida, o que é que vai acontecer? Um incêndio. Então é um bocadinho isso. É nutrir-nos ao máximo, porque esse incêndio é inflamação. Portanto, quando nós dizermos alimentação anti-inflamatória, não estarmos inflamados, é isso mesmo. É uma alimentação nutritiva para quando cai esse fósforo, que é aquela refeição menos boa que nos apeteceu, ou porque realmente comemos um alimento que tinha mais tóxicos, ou porque respiramos o ar que é tóxico, esse prato verdejante não deixa que o incêndio continue. É um bocadinho esta a analogia. O nosso tempo avança e Claro já está que aqui sim, a caminho claro do que sim. final. Então desafiava-te a deixares 5 alimentos anti-inflamatórios, ou 5 antioxidantes, ou 5 alimentos que a gente possa ter À nossa à disposição. nossa disposição Claro que sim. e que sejam fáceis de adquirir, não se tem que pedir do outro lado do outro planeta. Super Mas fácil. fácil e que possam ser então anti-inflamatórios, antioxidantes e que nos tragam então uma saúde intestinal e restante. Ok. Boa. Boa. 5, vá. Então, por exemplo, temos toda a família dos sulforafanos, portanto, tudo o que é brócolos, Que repolhos, isso? brócolos, repolhos, brócolos, folhas repolho. verdes escuras, folhas verdes escuras. Folhas verdes Exatamente. escuras, ok. Depois, aqui os nossos frutos vermelhos, Frutos vermelhos. incríveis, portanto, super antioxidantes, tudo o que seja Amoras? framboesas, amoras, Framboesa, morangos, gosto romã, muito bons. Depois temos o tomate, que é muito rico no licopeno, portanto, nós Quem? falámos aqui muito de Que é mulheres. isso? O licopeno é a vitamina A. Vitamina A, pronto. Assim, de forma Licopeno. mais... Muito gosto em dizer licopeno. Aqui, porque falámos das senhoras, Sim. e o licopeno é muito importante para os senhores, está muito ligado aqui à prevenção do câncer da próstata, por Engraçado. exemplo. O tomate. pois, Exatamente, engraçado. o tomate para os senhores. Depois, temos também, por exemplo, o gengibre e a curcuma, que são 2 temperos, portanto, são aqui 2 raízes. Isso são naturais daqui ou são importados? Como é que é? Já se encontra com muita Produz aqui também. facilidade, sim. Gengibre Exatamente. e- Gengibre e curcuma. Curcuma, não Portanto, é são curcuma. altamente- Não, curcuma. Não, curcuma. São altamente anti-inflamatórios. A curcuma é assim amarela, parece o caril, mas não é. Está ok. bem? É diferente. Mas usados em doses QB ou é, como é que é? Como temperos, Tempero, ok. podem fazer chá, por exemplo, porque aquilo é umas raizinhas. Portanto, podem fazer também. Os 4. E depois, escolher só um assim Então escolhe dois ou mais, vá, um ou mais ou dois. é difícil. Posso escolher, por exemplo, o abacate, que é muito rico aqui em vitamina E, Abacate. que é um anti-inflamatório muito interessante, mas, por exemplo, da mesma maneira que falamos no abacate, temos, por exemplo, os nossos frutos secos, que também são muito interessantes. As nozes, as amêndoas, as avelãs, castanha do Brasil, que não é nossa, mas já há cá. Ok. Bastante, tem Mas muito nós selênio. Temos Sim. nós temos castanhas também. Exatamente. A nossa castanha também é? Sim, também tem selênio, que é um potencial antioxidante também. Ok. Mas também tudo em quantidades. Ou posso. Eu às vezes gosto de ir ao supermercado e ter umas caixinhas que têm assim uma mistura de nozes Sim. e de avelãs e de. Eu posso comer essa caixa, são, imagina, 120 gramas por dia? Essas Ou não? porções são sempre um bocadinho personalizadas, não é? Porque nós sabemos que os frutos secos depois têm as gordurinhas boas e são mais
calóricos. Eu costumo dizer que para fazermos todos os dias, como uma forma de manutenção, ir sempre colocando alguma coisa, não é preciso mais do que 25, 30 gramas. Portanto, que é ali um punhadozinho. molhadinho. Exatamente. Aqui faço uma salada de E alface, põe cozinho, por depois... cima, ou no iogurte. Exatamente. A ideia é irmos fazendo todos os dias, é ser algo recorrente tem e que variarmos. reduzir Variarmos. Portanto, aqui ao máximo. E iogurtes. Uma vez tivemos uma convidada que, já não sei se foi em on ou se foi em off, que nos falava de iogurtes que se calhar os naturais, que eram os menos maus. Sim. Lá está. Os iogurtes é um alimento que é muito fácil vermos a lista. E, portanto, se for realmente o leite e o aroma da fruta, 2 ou 3 ingredientes, está tudo bem, mas há outros que têm 20. Não é? Portanto, já não é bem Mesmo um assim, iogurte. aroma da fruta já não é bem a fruta. Sim, já não é bem a fruta. Mas a maior parte deles é mesmo o aroma, que é para depois serem magros. Pronto. Depois temos aqui estes 2 mundos, depende um bocadinho do objetivo de cada pessoa. Por isso é que eu costumo dizer que, se tiver até o aroma da fruta, está tudo bem. A polpa da fruta também é possível. Pronto. Mas é mesmo a lista de ingredientes o mais natural possível. Simples possível. Exatamente. Mais simples possível. Portanto, o iogurte para ser feito só precisa do leite e das bactérias para o fermentar, dos lactobacilos. Não precisa de mais nada. Alguém? Os lactobacilos. Lactobacilos, mais o Salvador, importa explicar o que são os lactobacilos? Então, são as bactérias que são juntas ao leite para fermentar e dar o iogurte. E que depois alimentam a nossa flora intestinal. Por isso é que o iogurte é muito bom para o intestino. Olha, que é lacto, leite, bacilos. Exatamente, são as Muito bactérias. Muito bem, olha, Rita, isto o tempo passa num A instantinho. voar. Já vamos com 45 minutos, 46. No fundo, esta nossa conversa foi então dentro deste pilar da saúde mental, Sim. que para nós é muito importante promover. Aliás, uma boa saúde mental isso é logo um passo para chegar a uma boa saúde social. E depois é fácil depois a gente estender a mão e cooperar uns com os outros e criar uma cidadania mais sustentável também. Claro. Portanto, Sim. foi um prazer enorme ter-te cá. Igualmente. Obrigada. Obrigado por teres vindo e por ter partilhado todos estes conhecimentos, alguns deles eu nunca tinha ouvido falar, mas... Se for preciso, depois explico mais alguma coisa. Exatamente. A Rita está nas redes sociais também. Sim. Nós vamos deixar agora também, vamos, calhar, que pôr de vez em quando em rodapé os teus contactos, se puder ser. Claro, sim. E sei também que vieste por intermédio da nossa amiga Isabel Medeiros. Sim, que vocês trabalham com a Associação Renascer. Não, como é que é? Acolher para a Vida. Acolher para a Vida, também ligado a... Que é uma associação exatamente para doentes oncológicos, portanto, para dar apoio nas várias valências que as pessoas precisam. Está sediada em Alenquer, mas todos os sócios são bem-vindos. E realmente eu faço aqui uma parceria no que a nutrição diz respeito, sempre que posso, ajudo. Exatamente. Portanto, qualquer questão nutricional, a Rita tem aqui uma palavra a dar. Portanto, é fácil também encontrar-te no Facebook, no Instagram, todas essas redes. Exato. E olha, da nossa parte, muito obrigado. Obrigado a Filipe que está ali atrás. Obrigado a todos vós que estivestes aí desse lado. A todos os nossos consultores, os nossos patrocinadores, que depois também seguem em rodapé. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.